muitos milênios, o mundo era repleto de seres mitológicos e poderosos, que governavam o planeta que hoje conhecemos como Terra. E estes seres viviam em paz e harmonia, mas quando o poder começou a cobrar pela sua existência, uma guerra entre esses seres acabou liberando uma energia dos elementos naturais e fez com que os seres nascidos nas próximas gerações tivessem poderes e capacidades especiais. Porém, apesar da paz ter voltado depois da guerra, o poder mais uma vez acabou atraindo forças demoníacas de outras dimensões e invasores de outros mundos. Neste momento, o mundo recebeu a visita de seres chamados de heróis, os quais tinham conexões profundas com os elementos da natureza. Mas, com o passar do tempo, o mundo evoluiu e trouxe consigo a tecnologia, que da mesma forma trouxe coisas boas e ruins. Ela trouxe as grandes cidades que eram repletas de seres robóticos que caminhavam de forma autônoma, e logo veículos humanos ganharam vida própria, dragões metálicos foram criados. Mas infelizmente, tudo isso foi manchado pela criminalidade e o surgimento de vigilantes violentos, assim como heróis falsos que tentavam apenas tirar proveito dos inocentes e desmoralizar os verdadeiros heróis, dando espaço para que vilões poderosos viessem de todas as partes do planeta. No entanto, quando tudo parecia perdido, um grupo de 5 grandes heróis se uniu em uma grande metrópole chamada apenas de Arranha-Céus. E assim como seus antecessores, esses heróis tinham uma profunda conexão com os elementos naturais da Terra, e cabia a eles trazer a paz de volta ao mundo. E esse era o começo da Era dos Heróis Elementais. Ele olha para sua máscara que um dia pertenceu ao seu pai e ao seu avô, e sente que precisa fazer alguma coisa no meio daquele caos, pois as lições que aprendeu durante sua vida é que ele nunca deveria deixar que a maldade traga desordem ao mundo. Aquilo era sua dádiva e sua maldição, e agora as pessoas precisavam dele, e ele precisava carregar o manto que atravessou gerações. Porém, ele não podia se apresentar com o seu nome humano, pois ele precisava de uma identidade secreta. Por isso, ele incorpora os espíritos dos seus antecessores e se intitula como Aviário, o Herói dos Ventos. Como herói, ele voa pelo céu da cidade e ataca efetiva e silenciosamente, fazendo com que a criminalidade trema ao ouvir o bater de suas asas. Porém, no submundo da cidade, uma dupla de guerreiros usa seus poderes para ganhar dinheiro em ringues clandestinos de luta livre. Aviário sabia dos dois, pois os dois eram seus amigos de infância, o Homem Argila, o herói da terra, e Homem Bolha, o herói da água. Separados, eles ficavam em desvantagem, mas juntos formavam uma forte e poderosa equipe. Mas em outro lugar da cidade, uma bela moça dominante da piromancia recebe um chamado de socorro na cidade, ao mesmo tempo que recebe uma ligação do seu namorado, Aviário. Eles faziam o perfeito e mais belo contraste, pois Aviário sempre tentava resolver as coisas no diálogo, mas a sua namorada era o completo oposto, e foi por isso que eles se apaixonaram. Ela era a mais explosiva de todos eles, e sempre gostava de chegar nos campos de batalha queimando tudo, mas apesar do seu temperamento explosivo, ela sempre toma cuidado para não ferir os inocentes, e seu nome real nunca foi mencionado, mas como heroína, ela atua como Burstinatrix, a heroína das chamas. Por fim, outro herói que recebe o chamado de Aviário é o seu outro amigo de infância, que tem a habilidade de controlar raios e trovões, e seu nome é Homem Faísca, o herói dos raios. Alguns dias depois do reencontro dos heróis, uma fenda misteriosa se abriu no céu da cidade e seres das sombras começaram a aparecer em todo lugar. Muitos dos vigilantes foram derrotados e a cidade se viu sem esperanças de libertação. Mas Aviário patrulhava os céus quando foi atingido por um tipo de pulso de energia vindo da fenda misteriosa. Sabendo que não podia fazer muita coisa estando sozinho, Aviário chama o seu amigo Faísca e pede a sua ajuda para impedir a ameaça. Mas, assim que chegam, eles veem Argila,
Bolha e Bustinatrix completamente cercados por um enorme exército de monstros estranhos. Os dois tentam lutar, mas também são cercados, até que Aviário os lembra que eles tinham treinado uma nova e poderosa habilidade que poderia fazer uma combinação de poderes e os deixariam mais fortes. Assim, eles dão as mãos e despertam esta habilidade poderosa, a fusão de heróis. O Aviário abraça Bustinatrix, enquanto o Homem-Bolha e o Homem-Argila unem suas mãos para dar vida a dois novos heróis superpoderosos que fazem frente ao imenso exército. O Homem-Chamalado, o herói das labaredas, e o Homem-Lama, o herói modelador. As lutas se tornam mais fáceis, mas para terminá-las de vez, o Faísca tenta o imaginável, se fundir com uma fusão, e ao erguer suas mãos na direção do Homem-Chamalado e os dois se tocam, uma nova fusão acontece, e eles se transformam no poderoso Homem-Chamalado Brilhante. No fim da luta, os heróis descobrem que suas fusões são temporárias, e eles voltam às suas formas originais. Porém, a partir desse dia, os 5 heróis resolveram atuar juntos, e suas fusões ampliaram ainda mais as possibilidades de vitória, formando assim um grupo conhecido como a Quinta Esperança. Mas, devido ao constante uso dos poderes de fusão, a equipe descobre que existiam outros heróis como eles espalhados pelo mundo, e começaram a procurar por eles e recrutá-los. E os 3 primeiros a serem encontrados foram Coração Selvagem, o herói selvagem, Fio de Navalha, o herói das lâminas, e o seu irmão mais novo, o Capitão Dourado. Mas isso não era tudo. A Quinta Esperança também descobriu que havia mais heróis elementares como eles em lugares afastados do universo, e 2 deles protegiam o planeta Terra de quaisquer ameaças vindas das profundezas do espaço. E eles também tinham grandes poderes, assim como a própria Quinta Esperança, como um novo tipo de poder de fusão. E esses 2 eram os irmãos Nels e Neusalios, os heróis do espaço. Após tais descobertas, a Quinta Esperança se tornou a Liga da Esperança, e com isso eles defendiam o seu mundo e o seu universo de grandes ameaças, ao fazerem o juramento de estarem sempre juntos. Porém, um tempo depois, um herói sombrio apareceu e queria fazer parte da Quinta Esperança, Necrossombra, o herói das sombras. Ao demonstrar seus poderes aos heróis, ele foi aceito, e no início ele parecia ser um bom aliado na luta contra os seres das trevas, mas ao ganhar a aceitação e confiança dos heróis da Quinta Esperança, ele revelou sua verdadeira face. Necrossombra era um traidor, foi ele quem abriu aquela fenda na cidade, e foi ele quem trouxe aqueles seres malignos, mas ele não agiu sozinho. Ele foi mandado para se infiltrar no time da Quinta Esperança e esperar a oportunidade de destruí-los de dentro para fora. Tudo a mando de outro ser das trevas que era um herói elemental, mas foi completamente corrompido pela maldade. A missão de Necrossombra estava completa. As almas dos seus antigos amigos seriam corrompidas e eles se tornariam os novos heróis malignos. Logo depois que Necrossombra espalhou a escuridão entre os outros heróis, ele foi bem recompensado. As forças do inferno aumentaram seus poderes a um nível nunca antes visto de maldade, e ele se tornou Ganhador Infernal, o herói maligno. E agora, ele une suas forças com outros seres demoníacos, o Prodígio das Trevas e o Fio de Navalha Malicioso, os heróis malignos. Neste momento, na base dos heróis elementais, Aviário começa a sentir um tipo de energia maligna se elevar dentro dele, e começa a se sentir muito mal, que deixa até os outros heróis assustados, já que eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Bustinatrix, preocupada, vai até o seu amado, mas ao tocar nele, ela sucumbe à energia das trevas e começa a sentir a dor dele. Os outros heróis tentam fazer alguma coisa, mas nem mesmo usando seus próprios poderes eles conseguiam vencer aquela escuridão. É então que um tipo de chamado das trevas começa a levar as almas dos heróis para dentro do domínio das trevas. Os heróis elementais não existiam mais. Agora, eles eram os heróis malignos.
Após serem consumidos pela maldade, Aviário se aproxima de Bustinatrix e a beija, iniciando uma fusão das trevas, e eles se transformam em Asas do Inferno, a heroína maligna. Neste momento, um portal do inferno se abre e um novo ser maligno surge para dar as boas-vindas aos seus novos companheiros, e ele se apresenta como Gaia Negro, o herói maligno. Ao lado dele, Faísca e Argila fazem uma fusão das trevas e dão vida ao Golem Relâmpago, o herói maligno. Graças aos novos poderes adquiridos com as trevas, a capacidade de fusão dos heróis malignos se tornou algo ainda mais forte, abrindo mais um leque de possibilidades, mas desta vez eram possibilidades malignas. Eles tinham se tornado seres dispostos a destruir tudo e matar qualquer um que tente detê-los. E do alto de um prédio, o Lâmina Maliciosa olhava tudo e dava sua risada infernal. O fim estava próximo e a Era dos Heróis terminaria. O mundo se via diante da sua hora mais crítica. Os seres das trevas colocam arranha-céus em um verdadeiro círculo infernal. Os heróis que tentam lutar logo sucumbem ao poder do inferno e o Lâmina Maliciosa vê que conseguiu poderes suficientes para assumir sua forma verdadeira. Ele reúne essa energia e se transforma no monstro malicioso, o herói maligno, e diz: Finalmente, essa maldita era de heróis terá um fim. E somente a maldade prevalecerá nesse mundo decadente. E por isso eu abro as portas do inferno para você finalmente se libertar e trazer a dor a este mundo. Então seja bem-vinda, Yubel. Com isso, a escuridão se espalha pela cidade. Os inocentes sofrem. Aqueles poucos heróis que restaram logo se tornam demônios e criaturas infernais. A humanidade seria extinta. Mas, quando tudo parecia perdido, o mundo é tomado por uma esperança nunca antes vista. Uma nova geração de heróis surgiu para salvar o mundo dos seus mentores corrompidos e assim libertá-los da grande maldade que trouxe o inferno para a Terra. E agora, o futuro de todo o mundo estava nas mãos destes jovens heróis. Depois de conquistar a cidade inteira, o monstro malicioso pergunta a Yubel: Mestre, você poderia me dizer qual é a nossa verdadeira missão? E Yubel responde de uma forma enigmática: Não está claro. Muitas vezes, nossa vida é cheia de reviravoltas que não entendemos. Pois às vezes nosso maior desejo é ficar com aquele que a gente mais ama e não ter que se preocupar com nada a não ser com a felicidade dele. Mas, em algumas dessas vezes, lutar contra o mundo inteiro apenas pelo amor nos força a fazer algo terrível e que faz com que esse amor incondicional se torne destruição. Algo que esses seres inferiores chamam de loucura. Neste momento, Yubel mostra suas memórias ao seu servo. Muitos anos no passado, uma criança com grandes poderes nasceu e foi dito por um tipo de profecia antiga que ela precisaria de um guardião que o ajudaria a fazer bom uso desse poder para o bem coletivo. Então, uma linda jovem de corpo chamativo, cabelos turquesa, Yubel, se ofereceu para ser esta guardiã. Só que a relação de Yubel com Judai, a criança da profecia, era muito mais antiga do que se tem notícia. Eles nasceram com alguns anos de diferença e logo que se conheceram, formaram um forte vínculo emocional e foi este vínculo que os fez se aproximar tanto que eles começaram a se apaixonar um pelo outro. Ao descobrir que seu amado era a criança da profecia e que ele seria o grande rei supremo, Yubel escolheu ser a sua guardiã. Porém, apesar de ser fisicamente preparada e estar mentalmente pronta, ela precisaria receber poderes além da imaginação para defender o seu amado por toda a sua vida. Para isso, ela teria que se submeter a uma cirurgia que trocaria o seu coração humano por um coração de dragão, o coração do dragão negro de olhos vermelhos. Judai não queria ver a sua amada sofrer desse jeito, mas Yubel já tinha feito sua escolha. Ela fez aquilo por amor a ele.
Ao fim do seu experimento, Yubel passa boa parte da sua recuperação treinando para se tornar forte, ao mesmo tempo que nota grandes mudanças em seu corpo. Mas isto pouco importava, pois a missão de Yubel era cuidar do seu Rei Supremo até o dia em que precisasse adormecer, e quando acordar, ele teria pleno controle de si mesmo e dos seus próprios poderes. Mas o que nem a própria Yubel sabia era que tudo isso era um fardo, e logo as mudanças em seu corpo mostrariam isso. A sua pele deixou de ser bronzeada, um par de asas negras surgiu em suas costas, seus olhos ficaram heterocromáticos e seu corpo inteiro virou uma mistura de opostos. Aquela era uma aparência considerada demoníaca, e durante tempos Yubel recebeu diversos nomes: Deusa da Dor, o Olho, Dragão do Inferno, dentre outros. Para muitos, ela parecia um monstro, mas para o futuro Rei Supremo, Yubel era a mulher mais linda do mundo e do universo. Ele jurou seu amor e sua lealdade a ela, prometendo que eles estariam juntos para todo sempre, e essa promessa veio com uma simples frase: Yubel, eu te amo. Muitos anos se passaram. Judai finalmente adormeceu e Yubel foi mandada ao espaço para que ela pudesse sobreviver até o dia em que o Rei Supremo despertasse. Porém, enquanto vagava pelo universo, ela se encontrou com uma entidade antiga chamada Luz da Destruição. E esta entidade viu que o seu coração estava sentindo saudades do seu amado e usou isso contra ela, que a fez enlouquecer com a pequena possibilidade do seu rei não se lembrar do que viveram juntos, do amor que compartilharam e dos beijos que trocaram. Assim, ela começou a vagar pelo universo, recrutando seguidores e seres de imenso poder para que ela pudesse ter força suficiente para rivalizar com seu amado e fazê-lo se lembrar do seu amor. Em um momento, ela entrou em uma batalha contra Demise, o rei do Armagedon, e o derrotou sem ter qualquer dificuldade, mas em vez de matá-lo, ela apenas roubou seu poder e o deixou vivo para que ele trabalhasse para ela como seu servo. Os que sentiram essa imensa destruição acontecer foram os Neo-espaciais, os amigos mais próximos de Neos e Neos-Alios, mas como eles não podiam contar com seus amigos naquele momento, eles tentaram lutar contra Yubel sozinhos e quase foram mortos por ela. Nada podia pará-la. Era como se ela fosse uma força cósmica imparável que destrói tudo por onde passa e mata todos os que não fiquem do lado do seu plano: despertar o Rei Supremo. Yubel passou anos da sua existência atacando, destruindo, tomando tudo o que viu em seu caminho, pois a própria Luz da Destruição disse que se ela tivesse em suas mãos um poder chamado de superpolimerização, o seu amado e ela poderiam ficar juntos para sempre. Com isso, Yubel desfaz aquela memória e Malicioso confiava em sua mestra. E assim, eles abrem os portões do inferno mais uma vez para libertar os seus exércitos que tomariam conta do planeta inteiro. Ela esteve por trás de tudo até aquele presente momento e agora faltava muito pouco para alcançar o seu objetivo. Ela deveria destruir aqueles que se ergueram das cinzas dos outros heróis. Quando eles caírem, ela conseguirá a superpolimerização e ninguém ficará entre ela e o amor da sua vida. O primeiro herói que se levantou contra o inferno foi o outro antigo amigo de infância de Aviário. Ele recebeu poderes da estratosfera para proteger aqueles que não podiam se proteger, e agora ele era chamado de Stratos, o herói atmosférico. Eu conheci Aviário quando ele era uma criança, e sempre fomos grandes amigos. E agora que ele se foi, não posso deixar que esse mundo morra sabendo que ele e meus mestres morreram como monstros. Porque se eles me ensinaram algo, é que a esperança nos dá força. Ela é a razão de estarmos aqui. E é com ela que lutamos quando tudo está perdido. Como novo protetor de arranha-céus, Stratos partiu para recrutar os outros iguais a ele. E para sua surpresa, ele encontrou heróis iniciantes que nasceram com a capacidade própria de evoluírem para formas mais poderosas. O primeiro é o Lâmina de Gelo, o herói gelado, mas com sua habilidade de evolução, ele se tornou o herói conhecido como Zero Absoluto. Knosp era o herói das plantas, mas assim que evoluiu, ele se tornou Rosa Venenosa, a heroína das plantas. E Flash, o herói velocista, também evoluiu e se tornou Voltaico, o herói velocista.
Mesmo assim, eles não eram suficientes para enfrentar o inferno em pessoa, e Stratos decide procurar outros heróis, e desta vez, ele encontra outros colegas que se aventuraram ao seu lado no passado, e que, assim como ele, foram treinados pela Quinta Esperança. O primeiro herói a receber o chamado é o Lenhador, o herói do pântano. O segundo que respondeu foi Oceano, o herói de Atlântida. O terceiro é Prisma, o herói dos cristais. E o quarto a responder foi a Névoa Sombria, a heroína das sombras. Por fim, para completar o time, os que respondem ao chamado são os 3 irmãos controladores da piromancia, e eram os irmãos mais novos de Burstinatrix, Homem-Chama, Calor e Lady Calor, os irmãos do fogo. Com a reunião do seu time, Stratos e os outros heróis partem para o centro da maldade que surgiu em Arranha-Céus, e quem ainda estava na luta era só o Fio de Navalha e o Capitão Dourado, mas eles acabam sendo derrotados e seus corpos são levados para a escuridão e são convertidos em demônios. Agora, tudo estava nas mãos dos heróis novatos. A batalha se intensifica, mas os novos heróis começam a perder, e sem ter o que fazer, eles apenas dão as mãos e partem para cima dos inimigos, mesmo que isso custasse suas vidas. E no meio da luta, os heróis novatos ficam cara a cara com seus antigos companheiros e mestres, mas em um momento em que eles param de atacar, é possível ver e escutar que eles estavam sentindo e vendo tudo, chorando por estarem fazendo aquilo. Porém, a luta continua e os heróis novatos começam a perder. Mas antes de serem mortos, um milagre surge vindo dos céus, e uma grandiosa luz anuncia a chegada daquele que simboliza a salvação dos heróis novatos. Quem sabia o que aquela luz significava é o Zero Absoluto, e pede que seus companheiros toquem naquela luz, pois ela lhes daria novos e grandes poderes. E ao fazerem isso, eles despertam seus novos poderes ao realizar suas mais poderosas fusões. Gaia, o herói dos tremores, Inferno, o herói das fagulhas, Mestre Nova, o herói da energia, Iluminado, o herói da luz, Escuridão, o herói do escuro, e Grande Tornado, o herói dos vendavais. O despertar das fusões lançou aquela luz em toda a Arranha-Céus, libertando os inocentes, trazendo esperança de volta e repelindo os demônios. Com os seus novos poderes, os heróis novatos começam a virar a batalha ao seu favor e facilmente derrotam os demônios e criaturas das trevas. Aquele poder era tanto que eles conseguiram eliminar a maldade dos antigos heróis da Quinta Esperança e os trouxeram de volta ao seu estado natural. Mas, quando eles acreditavam que tinham vencido a batalha, Yubel aparece e ataca os novos heróis com um poderoso e devastador ataque. Novamente, o medo recai sobre Stratos e sua esperança se quebra. Ele espalhou a escuridão entre os heróis elementais, pensando que isso traria a ordem à cidade e nenhuma pessoa sofreria como vítima da maldade ou da criminalidade. O antigo herói elemental Necrossombra vendeu a sua alma em troca de poder e acabou corrompendo seu próprio propósito de vida, proteger os inocentes e não os matar. Agora, ele testemunha seus amigos caídos no chão, sendo torturados e tendo seus poderes roubados por uma criatura de maldade nunca vista por ele em lugar nenhum do mundo. O Necrossombra não consegue mais suportar ver tamanha carnificina e toma uma decisão definitiva. Ele renuncia aos seus imensos poderes demoníacos e reúne toda a sua energia para realizar um grande e poderoso ataque. E ele grita: Yubel! O grito de Necrossombra chama a atenção de todos, e ele voa rapidamente na direção do monstro, usando o máximo do seu poder, levantando uma grande nuvem de poeira do chão. Entretanto, aquele ataque sequer arranhou o corpo de Yubel, só que deu uma chance de abrir uma brecha para um ataque dos heróis novatos. Ao combinarem seus ataques, um gigantesco raio de energia é disparado. Porém, tudo foi em vão, pois aquilo só ajudou Yubel a revelar sua nova e mais poderosa forma, Yubel, a encarnação do terror. Naquele momento, as fusões dos heróis se desfizeram e eles voltaram às suas formas originais, um presságio do que estava por vir. Necrossombra ainda seguia vivo, mas não pretendia deixar que Yubel matasse seus amigos ou destruísse o mundo que ele reconheceu o valor. Então, ele diz aos seus antigos amigos:
Eu falhei com vocês, meus amigos. Eu achei que estava salvando o mundo ao me tornar isso, mas essa é a única chance de consertar tudo. Por isso, eu deixo o futuro deste mundo nas suas mãos. Mas eu sempre guardarei as boas memórias que tivemos para sempre. Adeus. Ao dizer isso, Necrosombra explode seus poderes e ataca Yubel novamente, mas a sua nova forma era praticamente indestrutível, e com um movimento rápido e certeiro, Yubel mata Necrosombra, transpassando seu corpo com uma de suas garras. Porém, mesmo sentindo o ataque, Necrosombra sorri e diz: A minha morte é o meu triunfo, Yubel. Naquele momento, a luz que deu poder aos heróis novatos banhou todo o corpo de Necrosombra e abriu um gigantesco portal iluminado que trazia consigo a chegada do grande salvador do mundo, Neos. Neos apareceu no campo de batalha, renovando a esperança dos seus amigos, como uma última luz de esperança que estava na frente deles. Mas Yubel diz: Você não pode me derrotar, heróizinho. Ajoelhe-se ou morra sozinho. Neos apenas disse: Eu não estou sozinho. O portal por onde Neos saiu começa a brilhar imensamente e dele, o grande exército de criaturas de outras dimensões aparece para salvar a todos. A facção dos dragões cibernéticos, o clã dos seres vulcânicos, a tribo dos dinossauros, os veículos autônomos atualizados, os dragões armados, uma patinadora cibernética e os dragões de água. Além deles, outros diversos seres vindos de outros lugares do universo se espalharam pelo mundo para livrá-lo da corrupção do inferno. Eles lutavam sem problemas e derrotavam todos os demônios que viam pela frente, até que quem também aparece é um poderoso aliado de Neos, o seu melhor amigo, o líder da tribo das Feras de Cristal, o Dragão Arco-Íris. E Neos lhe diz: Que bom que você chegou, meu amigo. E o dragão responde: Nós estamos com você, Neos. E Neos diz: Então vamos nos unir. Neos une forças com o Dragão Arco-Íris e se transforma em um novo poderoso herói, a perdição de Yubel e a esperança de um mundo. Eles se transformam no Neos Arco-Íris. Com o poder combinado na sua nova forma suprema, Neos ataca Yubel com a refração arco-íris. O impacto do seu soco contra o corpo corrompido dela a faz entrar em pânico e perder o controle dos seus poderes, se tornando em sua última versão, Yubel, o Pesadelo Supremo. Descontrolada, a força de Yubel passa a consumir tudo o que vê pela frente. Aquele era o poder da superpolimerização, e ela iria consumir tudo até que não restasse mais nada. Neos se afasta para não ser destruído, enquanto Yubel grita desesperada ao consumir tudo ao seu redor. Mas Neos voa em direção dela e diz: Yubel, pare com isso agora! Você vai destruir tudo! Ainda mais descontrolada, Yubel diz: Cale-se, seu verme! Nenhum de vocês vai ficar no meu caminho! Ninguém vai ficar entre mim e o meu Rei Supremo! Nós ficaremos juntos para sempre! Ao dizer isso, Neos responde: Eu sei disso! É exatamente por isso que eu não posso deixar que você destrua o nosso mundo! Ouvindo isso, Yubel tem um pequeno momento de lucidez e recupera sua consciência. E então, ela presencia os portões do passado se abrirem na sua frente e dele surge uma pessoa com uma aparência muito familiar, Judai. Ao ver o seu amado aparecer, Yubel cai em lágrimas e diz: É você, meu amor. Judai fala através de Neos: Sim, minha doce Yubel. Eu atravessei os mundos e as dimensões, e até mesmo o tempo, para estar com você neste momento. E eu vim dizer que eu entendo o que você fez. A luz da destruição fez com que você se perdesse, mas uma pessoa que tropeça no meio do caminho... Yubel completa a frase: Não quer dizer que se perdeu para sempre. E Judai continua: Eu sei que você acreditou que estava sozinha, mas eu jurei meu amor apenas a você,
e nunca na minha vida voltarei atrás com a minha promessa. Eu posso ter morrido há muitos anos atrás, mas este herói tem a minha alma dentro dele, e eu permaneço vivo através dele. Nels então fala: então, meu amor, pare de lutar e venha comigo. Ao ouvir estas palavras, Yubel abraça Nels e diz: me perdoe, meu amor. Nels retribui o abraço usando o poder da superpolimerização e unificando os espíritos dos dois. Uma gigantesca luz emana pelo mundo inteiro, e assim que tudo se revelou, um novo e poderoso ser apareceu, Nels Sábio, a união definitiva entre Nels e Yubel. A épica batalha contra o inferno terminou com a morte de muitos heróis. Os que sobreviveram se aposentaram, outros continuaram lutando pela justiça e para se redimir dos pecados que cometeram, e outros ainda acabaram por se perderem em dimensões paralelas e nunca mais foram vistos. Porém, Nels e Yubel permaneciam juntos. Ela se arrependeu abertamente dos seus crimes e teve sua alma purificada por Nels, sem deixar resquícios da luz da destruição. Eles tinham uma nova vida em Arranha-Céus. Podiam casar, ter filhos, ter uma família, mas sempre lutando para proteger o mundo. Juntos, eles travaram batalhas épicas contra seres poderosos que ameaçaram a paz no universo, o que levou a assumir suas formas divinas. A Era dos Heróis Elementais acabou naquele dia, mas não era o fim da Era dos Heróis. E como eu sei disso? Porque eu estava lá. Eu fui um dos que lutou. Eu sou o herói elementar Stratos.